Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao Horrorcast. Vamos começar com mais uma história. Essa história foi contada pelo meu tio Haroldo Júnior. Ele é o irmão mais velho da minha mãe. Então, isso aconteceu em 1954. Começou ele. Eu estava cansado. Estava voltando para Bolonha, na Itália, depois de assistir a um reavivamento do Evangelho em Milão. A distância é de 213 quilômetros entre Milão e Bolonha. Umas 2 horas e meia, 3 horas de viagem. Ele não tinha visto outro carro ao longo do trecho solitário da rodovia. A distância e as luzes da autoestrada brilhavam. Ele estava pensando em parar para tomar um café, se surgisse a oportunidade, quando um barulho repentino cortou o silêncio. Ele conhecia bem aquele som. Ele havia perdido uma calota. Ele puxou então o carro para a estrada, estacionou no acostamento. Ele procurou por vários minutos na grama que tinha a altura do seu tornozelo e não conseguia encontrar a bendita da calota. De repente surgiu um homem com a calota na mão e perguntou: "É isso que você estava procurando?" O jovem sorridente emergiu do nada na escuridão. Ela estava segurando a calota. Tio Júnior sentiu um arrepio de medo, como se uma corrente elétrica lhe tivesse subido pela espinha. De onde esse cara veio? E era mesmo a calota que faltava da sua roda. Obrigado, disse tio Júnior, voltando para o carro para verificar. Ele então chutou a calota no lugar, que se ajustou perfeitamente. Tio Júnior achou que deveria estar mais cansado do que imaginava, imaginando coisas. Como era possível um homem aparecer do nada segurando a calota que eu tinha perdido? Mas quando o tio Júnior se virou, viu que o homem ainda estava lá. Agora ele não queria deixá-lo ali sozinho, no meio da estrada, disse-nos o tio Júnior. Não parecia certo, né, deixar o homem ali abandonado depois de ter ajudado ele. E eu não queria interrogá-lo sobre o que ele estava fazendo ali sozinho no meio do nada. Então, mesmo que fosse contra o bom senso, ofereci a esse estranho uma carona até a próxima cidade para Bolonha. O homem aceitou e logo se sentou no banco do passageiro. Os quilômetros passavam rapidamente enquanto os dois conversavam sobre nada em particular. Embora conhecendo o tio Júnior, esportes provavelmente tenham surgido. Quando o tio Júnior então viu que tinha um autogrill, em português a gente chama de área de serviço, sabe? Onde tem postos de gasolina e lanchonetes, restaurantes, etc. O tio Júnior então decidiu parar e se ofereceu para comprar algo para o passageiro comer, como uma forma de agradecimento. Com um largo sorriso, o jovem aceitou. Quando abriram as portas do carro, o cheiro de carne com frituras e café fresquinho os saudou. Então os dois homens entraram, encontraram uma mesa livre e se sentaram. Peça o que quiser, insistia o tio Júnior. Eu quero o que você está comendo, respondeu o estranho. Quando a garçonete chegou, tio Júnior pediu hambúrgueres, batatas fritas e café. Quando terminaram, tio Júnior percebeu que havia julgado mal o jovem. Ele era um bom sujeito, estranho, mas bom. Os quilômetros eram ainda longos, né? Ainda faltava algum tempo, especialmente na noite, então tio Júnior achou que poderia levar seu novo amigo mais longe, se ele quisesse. Ao saírem da lanchonete, tio Júnior se virou para discutir qual era o destino do homem. Tio Júnior congelou. Sem rumores, sem ruído, sem nenhum barulho, o jovem tinha sumido do nada. Não estava mais ao lado dele. Tio Júnior voltou para a lanchonete, verificou as mesas e foi até o banheiro. Perguntou à garçonete se ela tinha visto seu companheiro, aquele com quem ele tinha jantado juntos. E nada. O estranho tinha simplesmente desaparecido. Incrédulo, tio Júnior entrou em seu carro. Ele começou a dirigir e apenas alguns minutos depois ouviu uma voz. Não negligencie a hospitalidade com estranhos.
pois com isso alguns receberam anjos sem saber. Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Tio Júnior sabia muito bem, pois ele era evangélico e lia sempre a Bíblia. Pela segunda vez naquela noite, ele encostou o carro à beira da estrada. A voz parecia tão surreal que o tio Júnior tinha certeza de que havia mais alguém no carro com ele. O jovem poderia estar escondido no banco de trás? Ele fez uma inspeção cuidadosa e viu que não tinha ninguém no carro, ele estava sozinho. Então ligou o carro e dirigiu o resto do caminho para casa. Não sei por que isso aconteceu, dizia o tio Júnior. Só sei que sim, que aconteceu. Ele nunca soube o nome do estranho e enquanto todos os outros detalhes pareciam gravados em sua memória, ele não conseguia se lembrar de como era o jovem, mesmo depois de comerem juntos. Claramente é assim que acontece com os anjos.